Hello guys, I'm teacher Flávia Moura and I'm back. Olá pessoal, eu sou a professora Flávia Moura e estou aqui de volta, hein? Bom, hoje a gente vai estar aí com você, meu aluno do 9º ano. Nós estamos aqui com o módulo 7, né? E nós vamos conversar um pouquinho. Hoje a nossa aulinha é very easy. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois verbos, o make e o do, tá? Eu vou começar fazendo duas questions. Could you do me a favor? Or could you make me a favor? E aí, vocês acham que pergunta está correta usando o do ou o make? Vamos dar uma olhadinha? Let's go? Então, olha só. Nós temos aqui o make e o do. Olha só. O make e o do, os dois significam fazer. Agora, só resta a gente entender um pouquinho se os dois significam fazer. E aí? Como é que a gente vai saber quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro? Lá vem a questão de tentar entender novamente a questão da minha frase. Porque um tem que dar o sentido e o outro tem que dar um outro sentido, tá bom? Então vamos tentar entender um pouquinho sobre esses dois verbos que têm a mesma tradução para nós em português, tá? Olha só, o make, ele tem um sentido de construir, de criar, tá? A gente precisa lembrar um pouquinho do produto. Por exemplo, quando eu digo que eu gosto de fazer bolo, tá? Então eu vou construir o bolo, tá? Eu vou criar aquele bolo, eu vou pegar os produtos, não é isso? E vou criar aquele bolo, tá? Então por isso que eu coloquei aqui, lembrar do produto. Claro que nem 100% vai ser assim, mas 99% dá certo. O do é uma ação, o agir, tá bom? Lembrar do processo, como eu vou fazer, né? Eu tenho que fazer. Então, eu vou precisar lembrar da minha ação, do processo de fazer. Olha só essas duas frases. Eu coloquei a mesma frase, tá? Mais ou menos a mesma frase, com os dois verbos. Mas eles dois têm um sentido diferente. Prestem bem atenção. Quando eu digo assim, the teacher make the test. Eu estou falando que o professor faz o teste. Então, no caso, o professor aqui, por que eu usei make? Porque o professor, ele cria, né? Ele está criando ali o teste, ele cria. Mas o the students do the test é o ato da ação. Eu estou falando que os alunos fazem o teste, né? Eles estão agindo, eles estão fazendo, é a ação que o aluno faz. Então, é diferente. Ai, teacher, e agora? Hein, 9º ano? Como é que a gente vai saber? Tá? Então, você precisa lembrar que o make é a questão do ato de construir, tá? Lembrar do produto, de fazer, de criar aquela coisa. E o do é a ação, é agir, tá? Lembrar do processo de fazer aquela ação, ok? Olha só, nós temos aqui alguns exemplos. Look, you are making a lot of noise. Vocês estão fazendo muito barulho. Então, aquelas coisas, né? Então, vocês vão lá, pega, jogam no outro, tudo e tal. Então, aquilo tudo está fazendo muito barulho, ok? Então, criar barulho, gerando muito barulho, ok? Então, é a ação que eles estão fazendo. Another example nós temos. We really need to do our homework. Quer dizer, nós realmente precisamos fazer nosso exercício de casa, ok? Então, é a ação, nós precisamos, é o processo que nós precisamos fazer, nós precisamos agir, é uma coisa que a gente precisa fazer, ok? É diferente. My uncle can make delicious cake. Então, meu tio, ele pode, ou ele sabe, ou ele consegue fazer bolos deliciosos. Então, ele cria. Tá? Lembrar de quê? Do produto. Ele vai lá, ele pega cada item e vai lá fazer o bolo. Ele consegue fazer, tá? My mother is doing the shopping at the supermarket. Minha mãe está fazendo compras no supermercado. Quando essa questão do shopping aqui, turma, não é a questão do shopping center não, tá?
Quando a gente fala que a pessoa está fazendo compras no supermercado, eu uso essa expressão shopping, tá? Então, my mother is doing the shopping at the supermarket. Minha mãe está fazendo compras no supermercado. Ela não está comprando, ela não está fazendo, não está produzindo lá cada item, tá bom? Ela é uma ação, é uma coisa que ela tá fazendo, ok? Mas vocês sabem que todas as regras têm as suas exceções. A gente viu que o make, né, é o construir, lembrar lá do produto, tá? E o do é o ato, é o agir, é a ação, é o processo. Mas aqui eu coloquei alguma coisa que não vai seguir lá naquelas regras, tá? Esse aqui também tem no material de vocês, tá bom? Lá no módulo. Aí nós temos aqui a telephone call, né? Money, a deal, que é um acordo. Então a gente não tem essa questão de lembrar do produto, de acordo. Então aqui no caso já foge daquela regra, não é isso? Mas exceção é exceção, né? A mistake, um erro, nada a ver. Nós, tudo bem, deu certo, né? Arrangement, plans, exception, friends, ok? A date, a decision, a suggestion, the bad também deu certo. Então nós temos aqui algumas exceções sobre o make e o do, ok? Que vai sair totalmente daquela regra, tá? Então você precisa entender que o make é de criar, né? Lembrar lá do produto, e o do é o processo em si, tá? Que ele é usado mais na questão da ação, do agir, ok? Petition. Agora a gente vai ver que você não vai só usar aquele verbozinho, só o make e o do. A gente tem que ver em que tempo está a frase, tá? Vamos ver em que tempo está a frase, porque o do e o make precisam estar no tempo certo. For example, se a minha frase estiver no simple present, eu posso usar o do or o does, porque se meu sujeito for he, she ou it, eu uso does. E eu posso usar o make ou makes, se for he, she ou it, ok? Se a minha frase estiver no simple past, eu não vou usar o do. Qual é o passado do? Did. E qual é o passado make? Made. Por que made? Porque é um passado irregular, ok? O did também é um passado irregular. Se minha frase estiver no continuous, então eu vou acrescentar quem? O ing do do. E vou acrescentar quem? O ing no make. Lembrando que eu vou tirar o ezinho, não é isso, do make, e vou colocar o ing, ok? Examples. Aqui nós temos he always makes his bed. Ele sempre arruma, né, a cama dele. É um ato de organizar lá, de construir. Pegou lá o lençol, organizou e arrumou a cama dele, tá? Então aqui eu tenho o simple present, por isso eu acrescentei quem? As, porque aqui eu tenho a terceira pessoa do singular. Another example nós temos she made her bed yesterday. Então, ela arrumou a cama dela ontem. Observe que aqui não é make. No caso aqui já é made, porque eu estou falando yesterday e eu estou falando de simple past. Qual é o passado de make? Made, ok? Amy is doing her homework now. A Amy está fazendo o exercício de casa dela agora. Então, eu estou falando do continuous. Se é o continuous, por isso eu tenho que acrescentar quem? O ing no meu do. Por que eu uso do? Porque eu estou falando de homework, que é a ação, que é o agir que a Amy está fazendo naquele momento. É o processo, tá? A gente fala que o do, a gente costuma dizer que ele é usado mais para tarefas, né? Pesquisas. Essa é a regrinha mais geral do do, tá? You will do the dishes, ok? Você irá lavar as louças, ok? Nesse caso aqui eu usei o do e por que não make, né? Esse é o ato de lembrar do produto, de construir lá, vou lavar as louças, porque aqui nesse caso ele foge, né? Deixa eu olhar aqui se tem, olha aqui, ó, ele fugiu aqui da regrinha geral, né? Porque se fosse pela regra geral seria make. Mas ele fugiu, é uma exceção, tá? Por isso eu uso para dishes, que é lavar as louças. Na realidade, a gente nem iria usar o do ou make. A gente iria usar o wash, que é o verbo lavar,
Mas quando eu quero falar lavar as louças, eu uso já o make do, tá? Eu já uso o verbo do, ok? Então, you will do the dishes, ok? Você irá lavar as louças, ok? Então, nesse caso, eu tenho o simple future, eu não coloquei aqui porque no caso do do ou do make, ele vai ficar normal, ok? Now, it's your turn. Agora é a sua vez. Olha só. Aqui nesse caso, eu vou usar make or do. Tchan, 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 tchan. Vamos dar uma olhadinha. Dê uma olhadinha aqui. Essa aqui é bem fácil. Coloquei só 3 frases para vocês. Can I make or can I do a suggestion? Vocês acreditam, sei lá, vocês acham que suggestion tá na regra geral ou é uma exceção? Nesse caso, você precisa lembrar aqui, ó, make or do. Aí você procura aqui, ó. Se não tiver, tem suggestion? Tem suggestion. Então, nesse caso, eu uso make, ok? Então, nós temos aqui, eu posso dar uma sugestão ou fazer uma sugestão, não é isso? Então, aqui no caso é make. Another nós temos, she didn't do or make her best. Ela não fez, né, o seu melhor. Eu uso make or do. Aí você, deixa eu olhar logo lá as exceções. Tem? Eu tenho aqui my, your, his, her, their, best. Então tem na exceção, por isso de cara que eu já uso o meu do. Próximo eu tenho me a favor, Tom. Please don't talk while I'm watching the news. Faça um favor, Tom. Por favor, não fale enquanto eu estiver assistindo as notícias ou o noticiário, ok? Então, do me a favor. Nesse caso eu uso do me a favor, Tom. Please, don't talk while I'm watching the news. Por favor, né? Faça-me o favor, Tom. Por favor, não converse ou não fale enquanto eu estiver assistindo as notícias ou ao noticiário. Ok? Então, a nossa aulinha de hoje ela é bem simples, very easy. Você precisa tentar aí lembrar se eu estou falando de uma construção ou se eu estou falando de um processo, tá? Se é mais de uma pesquisa, no ato mesmo de agir. Lembre daquela questão lá, desse exemplo aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês. The teacher make the test or the students do the test. The teacher make é o ato de criar, né, o processo, lembrando sempre do produto, e the student do, lembrando sempre da ação, do agir, né, disso aí, do ato que eu vou lá e faço, que aí eu faço, que aí eu uso o do, ok? São 2 verbos assim, bem simples, um único significado só, mas eles nem sempre podem ser usados na mesma frase. Ok? Então, kisses, espero que vocês tenham entendido. Não tem outra coisa, não tem como eu falar assim, só é dessa forma, só é dessa outra forma. Você precisa mesmo fazer, praticar. Acompanhe a Agenda Edu e see you next class and bye!